eu lerei um versículo que abarca todo o enredo do conteúdo da mensagem. E mais uma vez eu peço que os que podem mantenham sua Bíblia aberta. Capítulo 3, versículo de número 20. Diz assim: por isso nenhuma carne será justificada diante de Deus pelas obras da lei, porque pela lei veio o conhecimento do pecado. Mais um versículo, por favor, que é o 23, até a vírgula. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Podeis assentar, queridos. Graças a Deus por mais uma noite que Jesus nos concede estarmos em sua presença para bendizer o seu excelso nome. Mais uma vez, minha gratidão ao pastor Neemias, a todo o corpo de obreiros, toda a sua família, pelo carinho de sempre. Que o Senhor Jesus vos abençoe. Ainda há alguns livros disponíveis lá na saída, se os irmãos quiserem adquirir, R$20 cada livro. Queridos, eu quero falar com vocês, subordinado ao tema, a depravação total. A depravação total. O que isso significa? Significa que diante da beleza, da santidade de Deus, todo ser humano é caído, falido, sujo, imundo. Todo homem, com sua natureza humana, carnal, ele não tem nenhuma capacidade em si mesmo de buscar Deus, de desejar Deus. Ora, o que aconteceu? Aconteceu que, Gênesis 1, diz a Bíblia que Deus fez o homem conforme sua imagem e semelhança. Como Deus tem atitudes que não fogem da moral e da justiça, Deus fez o homem para refletir isso. Eclesiastes 7 diz que o homem foi feito íntegro. O homem foi feito íntegro. Voltando a Gênesis 1, também diz que depois que fez o homem, Deus disse que tudo que ele fez era muito bom. Depois que fez o homem, Deus disse: isso é muito bom. Isso quer dizer então que Deus fez o homem muito bom. O homem vem refletindo a imagem e semelhança de Deus, que é moral, cognitiva, ou seja, capacidade de pensar, agir, porque pensou bem. O homem foi feito à imagem e semelhança de Deus com a capacidade de governar. Como Deus governa todas as coisas, Deus colocou todas as coisas debaixo do domínio do homem. Como Deus tem poder intelectual, sabedoria, isso também foi passado ao homem. Isso é ser formado à imagem e semelhança de Deus, para refletir através de seu corpo humano a glória de Deus. Então o homem, originalmente criado para refletir o caráter de Deus, é o que significa ser formado à sua imagem e semelhança. O homem foi criado muito bom, e Salomão disse que o homem foi feito perfeito, íntegro. Porém, o homem desobedeceu a Deus no capítulo 3 do Gênesis. Quebrou a palavra de Deus, distorceu o mandamento de Deus. Perceba a discussão entre Eva e a serpente, e você vai ver que não é o que Deus disse, ou como Deus disse no capítulo 2. Deu ouvido a quem não era para dar,
e fugiu de Deus quando deveria buscá-lo, se escondeu atrás das árvores. Já muda as coisas em Gênesis 5. Gênesis 5 já diz assim: Adão gerou filhos conforme sua semelhança. Já não é mais homens feitos à semelhança de Deus. Quando o pecado entrou no mundo, o homem então é feito à semelhança de Adão. Isso quer dizer que quem vem nascendo de Adão depois que ele peca, vem com uma cópia na sua alma. Todos nós somos copiazinhas de Adão, miniaturas de Adão. Lembra da Xerox? Quando você tirava várias e várias cópias, qualquer mancha que houver na original, em todas as cópias aquela mancha será refletida. Jó 14,4 diz que de coisas imundas jamais nascerá coisas puras. Adão é o pai da humanidade, estávamos nele. É sabido de todos que quando um governo cai, toda a equipe do governo também cai. Que nome ele deu a Eva em Gênesis 3? Eva. Porque em Gênesis 5 diz que ambos eram chamados pelo nome de Adão, que significa humano, humanidade. Nele Deus já via toda a humanidade. Obedecendo ele, manteríamos-nos limpos, puros, diante de Deus, na luz. Mas caindo ele, todos caímos. Romanos 5, Paulo disse que quando Adão peca, a morte entra no mundo e passa a todos os homens. Só a morte porque há pecado. E toda hora morre gente no mundo. E quando é que começa a morrer, pastor? Desde quando nasce. Nasceu, está num processo de morte. Gênesis capítulo 6 está escrito que as imaginações do homem eram más e se multiplicavam as suas maldades. Gênesis 8, a partir do 21, Deus disse: o homem é mau desde a sua meninice. Salmo 58 está escrito que o ímpio, ou seja, todo homem inimigo de Deus, a humanidade, já nasce desviado. Salmo 51, o salmista disse duas grandes verdades debaixo da doutrina da depravação total. A primeira é: meu pecado está sempre diante de mim. A segunda coisa é: em pecado me concebeu minha mãe. Efésios 2, Paulo disse que toda a humanidade é morta sem Deus no mundo. E quando nas cartas paulinas, Paulo usa a expressão dormir, ele está falando de morte física. E quando ele usa a expressão morte, ele está falando de alienação de Deus, separação de Deus, desligamento entre o humano e o divino. Então ele diz: todos nós estávamos mortos em delitos e pecados. Mortos. O morto nada faz, nada sente. Assim é a humanidade, insensível às coisas de Deus, não sente nada de Deus, não busca Deus. Calvinistas desleais, desrespeitosos, afirmam, e mentirosos, afirmam que nós, assembleianos, afirmamos que a salvação se dá pelo livre-arbítrio. Mentira deles. Dizem que nós cremos que é o homem que escolhe Deus. Mentira deles. O homem é totalmente morto, caído, depravado, inimigo de Deus. Vamos para o texto então.
Paulo, no capítulo 1, mostra que todos os gentios, ou seja, aquele que não é judeu, estava separado de Deus. No capítulo 2, ele mostra que o judeu, apesar de ser judeu, o povo da aliança, também estava separado de Deus, se desprezar Cristo. E no capítulo 3, ele pergunta, versículo 1, que vantagem tem ser judeu? Aí no 2 ele responde, tem vantagem. Qual vantagem? Aos judeus foi dada a palavra, os oráculos de Deus. Porém, vantagem na responsabilidade sim, favoritismo não. Que vantagem tem um filho da adolescência para a juventude? Ele não pode apanhar, ele não pode ser corrigido com uma criança. É a vantagem. Favoritismo não, vai ser corrigido. O pai e a mãe vai se enfurecer se errar. Da adolescência para a juventude, psicologicamente, não é normal, não é comum, não é legal, não é aconselhável corrigir do mesmo modo que corrige o pequeno. Paulo começa dizendo, que vantagem há em ser judeu? Há uma vantagem. A vocês foram dadas a palavra de Deus. Ou seja, a vantagem que o judeu tem para o mundo inteiro é, a eles foi dada a responsabilidade de representar Deus para o mundo, antes da igreja. Favoritismo não. Então quem é filho aqui, mais novo, percebe que o filho mais velho tem algumas vantagens, que o mais novo não tem. Porque o mais novo está num processo de desenvolvimento, precisa de um cuidado a mais. Favoritismo não. Os pais amam os filhos da mesma forma. Então Paulo diz, o judeu tem que vantagem? Responsabilidade. É o povo mais antigo antes da igreja. Favoritismo? Não. Por quê? Porque tanto judeu quanto gentio, todos pecaram. Ele entra na doutrina da depravação a partir do 9, ele diz, pois que somos nós mais excelentes? Nós quem? Judeus, que fala judeu, da tribo de Benjamim. Somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma. Já dantes demonstramos que tanto judeus como gregos, Paulo usa a expressão grego aqui, que era a língua do seu tempo, para identificar aqueles que não eram judeus. Então ele diz, eu já demonstrei no capítulo 1 e no capítulo 2, que tanto judeu como gentil, ou judeu ou grego, são pecadores. Todos estão debaixo do pecado. Está escrito no versículo 9. Todos estão debaixo do pecado. O que é a depravação total? É que a humanidade, quando eu usar a expressão homem aqui, eu não estou falando só de macho não. Eu estou falando de humanidade. É um termo bíblico para se referir à humanidade. Adão, homem, humanidade, tem o mesmo significado. Então o texto diz, todos estão debaixo do pecado. O pecado é uma carga sobre todos. Sobre todos. Como está escrito? Agora Paulo vai pegar base bíblica para confirmar que a humanidade é caída, pecadora, depravada, alienada, inimiga de Deus. Ele não vai fazer uma consulta psicológica. Ele não vai consultar a sociedade. Ainda bem que não tinha nem coach para ele consultar. Por quê? Porque se for consultar a sociedade, o homem nasceu para vencer. O homem e Jesus é a mesma coisa. Não, o homem não tem pecado. O homem sofre de distúrbios. O homem é assim por causa da educação. Se a educação fosse melhor, o ser humano seria melhor. Aí Paulo diz, mentira! Como diz as Escrituras, não há um justo sequer. Se você for ouvir essas faculdades, petistas, comunistas, feministas, vai dizer que o camarada é perfeito. Se você for ouvir pregadores da falsa prosperidade, Nutelas, que não sabem o que é cruz
que não sabe o que é sangue, que romantiza o evangelho, vai dizer que você... Olha, não vou nem falar. Aí, quando você vai consultar a Bíblia diz: você não é justo, você não nasceu para vencer coisa nenhuma, você é pecador, falho, totalmente dependente da graça. Não há um justo. Ou seja, a depravação é eu vou precisar disso, é sério. A depravação é total, como está escrito. Então ele vai para a Bíblia. O que é que a Bíblia diz sobre o homem? Não as filosofias, não a psicologia, não os educadores, não Paulo Freire. O que a Bíblia diz sobre o homem é o que vale. Não há um justo, nenhum sequer. Aí você vai olhar para mim e dizer: não, pastor, as criancinhas, o bebezinho é inconsciente, irmão. Inocente não há um. Gênesis 8, a partir do 20. Todo homem é mau desde a sua meninice. Salmo 51. Em pecado fui concebido, já nasci com a possibilidade de pecar. Sansão nasceu pela promessa. Sim, pecador. Jeremias, antes que fosse formado no ventre, eu te conheci. Pecador. João Batista, profetinha no ventre, se encheu do Espírito. Pecador. Por quê? Todos morreram. Só um nasceu sem pecado. Só um nasceu, viveu, morreu e ressuscitou em santidade. Jesus de Nazaré. Pastor, e Adão? Adão foi criado. Jesus nasceu. Não, pastor, mas tem uns velhinhos. Os velhinhos, pastor, é anjinho cansado. Noé tem 500 anos. Plantou a vinha, se embriaga, toma todas, fica peladão. E amaldiçoa a descendência do filho. Abraão está chegando no 100. Nega a esposa 2 vezes. Mente. Nabucodonosor já estava coroa. Olhou para a Babilônia e disse: eu sou o cara, eu construí pela minha glória. Quem odiou Jesus e o mandou para a cruz? Os veão, fariseus. Não há um justo sequer. O único ancião na Bíblia que não vive na prática do pecado e que não tem pecado em sua natureza, são os 24 anciãos que cantam Santo, Santo lá em cima. Não, pastor, a mulher é uma benção, a mulher é anja, o homem é que não presta, pastor, né, feministinha? O homem que não presta, patriarcal. Foi a irmã Eva que foi conversar bobagem com a serpente, viu? Em vez de falar para o marido: meu bem, conversando comigo, essa serpente descarada, distorcendo o que tu falou para eu. Não, bora conversar. Conversando com a serpente. Chegar no céu, umas irmãs vão querer dar uns tapinhas na irmã Eva. Maria, mãe de Jesus, é santa? Não! Todos pecaram. Quando ela recebe a mensagem, ela disse: faça a sua vontade na vida da sua serva. A minha alma se alegra em Deus, meu Salvador. Se precisa de Salvador é porque ela reconheceu que era pecadora. A anciã Ana, que foi para o templo quando Jesus nasceu, ela jejuava
Só jejua quem luta contra os desejos carnais. Não há um justo sequer. E o homem, pastor? Vixe, irmão, não vou nem falar de homem. O homem, quando ele come do fruto, toda a miséria entra no mundo, porque a autoridade foi dada a ele. Não há um homem justo, não há um bebê justo diante de Deus. Não, não, pastor, meu filho é um anjinho, tira o bico. Não dá de mamar quando ele chorar. Tira o desenho. Elis, o filho tem 2 anos, estava desviado esses dias lá em casa. Eu estou dentro do carro, estou no carro dirigindo, a Luana com ele lá atrás, e a Estezinha de 3 meses. E ele cantando música de McQueen, e cantando música de um monte de desenho. E tudo. E eu ouvindo. E eu estou esperando pelo menos uma coisinha sobre Jesus, Deus, Noé, e nada. Meia hora, 40 minutos, 1 hora, 2 horas de viagem. Eu falei, não tem Jesus aí não? Jesus não. Aí eu falei, vou dar uma chance. Estava no Bluetooth, mute. O desenho dele estava no Bluetooth, botei no mute. Aí eu comecei, 3 palavrinhas só, eu aprendi de cor. Ele, Deus é amor, não. Falei, rapaz. Aí eu falei, então vou brincar. Era um homenzinho torto. Homem torto, não. Eu falei, ei, amor, tá desviado. Parei o carro na hora, abri a porta que ele estava e excluí as musiquinhas tudinho. Chegou no hotel, conectei no Wi-Fi e baixei 3 palavrinhas, homenzinho torto, arinho de barro, baixei tudo e botei offline. Por quê? Porque quando ele está assistindo, ele passa o dedinho. Esse não. Esse não. Aí ele vai passando o dedo. Eu coloquei offline. E só ficou lá os que eu baixei. Irmão, esse menino demoniou. Eu quero terreiro! Eu quero terreiro! E eu botei o celular acima da cabeceira onde ele não alcançava. E batia o pé, e pulhava. Mamãe, papai tirou terreiro! E a Luana, amor, eu falei, deixa eu educar. Deixa eu voltar ele para Jesus, está desviado. E, irmão, 3 horas, 3 palavrinhas, eu sou o soldadinho de Jesus, não ando na treva, eu ando. Era um homenzinho torto, e ele chorando, e ele irado com o papai. Eu quero ter rei. Dormiu. Chegou a hora de ir para a igreja. Bora para a igreja. Coloquei dentro do carro com a Luana, aí acordou lá atrás. 10 palavrinhas só. Falei, voltou para Jesus. Converteu. Aí a Luana na frente. Era um homenzinho. Aí ele, Toto Lulu. Falei, olha, mãe, acrescentou Lulu. Morava na casinha Tota Lala. Falei, ó, aí, ó, já virou compositor. O menino tá querendo de novo. Você vai chamar seus filhos para orarem, eles vão dizer, vai fazendo mais hora. Coloca para jejuar, coloca para ler Bíblia. Como eu falei hoje aqui pela manhã, Deus não vai cobrar de você se eles se perderem, mas Deus vai cobrar de você se você não ensinar. Por que Deuteronômio 6 diz assim, inculca as minhas palavras na mente de seu filho, não é oferece, é inculca, empurra, vai ler. O menino falou para o pai, pai, me dá um carro. Aí o pai disse, tem que cortar o cabelo e ler a Bíblia. Aí ele leu a Bíblia e não cortou o cabelo. Pai, já li a Bíblia toda, está aqui o plano de leitura. E o pai perguntou, e o cabelo? Ele disse, Sansão era cabeludo. Aí o pai respondeu, mas andava a pé. Não há um justo sequer. Pastor, mas eu nasci na igreja. O diabo nasceu no céu e vai ser lançado num lago de fogo.
o fato de você gostar da poltrona, do ar-condicionado, do fundo musical, da pregação do pastor, não te torna salvo. Gênesis 15. Abraão disse a Deus: o herdeiro de tudo que tenho será o nascido na minha casa. Deus disse: quem nasce na casa não é herdeiro. Tem gente que nasceu na casa, mas não nasceu do pai. Está aqui porque gostou das meninas, está aqui porque gostou das músicas, está aqui porque gostou da poltrona, mas não está aqui por causa de Jesus. Não há um justo sequer. Por quê? Porque a depravação é total, ou seja, o mundo inteiro. A Europa, o berço da reforma. Cadê o evangelho naquele país? Não há um justo sequer. Estados Unidos, que enviava missionários para cá. Em alguns estados, a maioria deles é proibido falar de Jesus nas escolas. Igrejas estão fechando. Israel, a maioria deles, os judeus não messiânicos, rejeitam Jesus. O pecado atingiu o mundo inteiro. Atingiu a mente do homem. Versículo 11. Não há ninguém que entenda. Atingiu o desejo do homem de buscar a Deus. Não há ninguém que busque a Deus. Não há ninguém que busque a Deus. No dia que você aceitou Jesus, não pense que foi por sua causa. Foi Ele que atraiu você pela graça. Foi Ele que buscou você. O homem não pode buscar a Deus. E aí, irmão, está perdido? Não. Lucas 19, o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. 1 João 4, nós o amamos. Por quê? Porque Ele nos amou primeiro. Não há ninguém que busque a Deus. Qualquer pessoa que estiver buscando Deus aqui, é uma resposta. Deus ter buscado você. Versículo 12, todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Extraviaram aqui se afastaram, apostataram, desviaram. Quando Adão saiu, toda a humanidade também começou a sair. Você vai pregar e o camarada vai rejeitar. Você vai cantar e a moça vai rejeitar. Você vai apresentar Jesus para os seus filhos e eles vão rejeitar. E você tem que insistir, orar, jejuar, porque o homem é extraviado de Deus. Verso 12 ainda, não há quem faça o bem. Não há um só que faça o bem. Que tipo de bem Paulo está falando? O bem contínuo. Porque nós sabemos que nós não fazemos o bem todo dia. Nós sabemos que o governo atual pode ser melhorzinho contra a hipocrisia do outro, a corrupção do outro, mas não é perfeito. Não há um que faça o bem contínuo. Acerta num dia, falha no outro, acerta de manhã, falha de tarde. Você comemora um dia por não ter mentido, mas outro pecado você cometeu. O pecado atingiu os lábios do homem, a garganta do homem, as palavras do homem, a comunicação do homem. Versículo 13, a sua garganta é um sepulcro aberto. São palavras mortas. Com suas línguas tratam enganosamente. Mentimos. Peçonha de áspides está debaixo de seus lábios. Sabe o que é peçonha? Veneno. E o veneno na nossa boca é pior do que o veneno naquela bolsa abaixo da presa da serpente. Pergunta para mim por quê? Porque o veneno na boca da serpente foi Deus quem pôs. Deus não coloca veneno na nossa boca.
É a nossa natureza caída. Nós caímos quando nossos pais conversaram com a serpente. E a gente herdou até o veneno da serpente. O veneno na serpente se faz remédio para curar. O veneno na nossa boca mata. O veneno na serpente mata o corpo. O veneno na nossa boca mata a alma das pessoas. Quantas esposas destruídas pelas palavras de seus maridos. E vice-versa. Que a irmã não é anja? Quantos filhos destruídos pelas palavras dos pais. Os seus pés, 15, estão ligeiros para derramar sangue. Ou seja, pelo patriotismo, se alguma nação tentar invadir o Brasil, a gente diz, guerra, independência. Pode dar, irmão, bora lá? Dom Pedro, independência ou morte. Mas biblicamente, nosso amor pela palavra e por Cristo tem que estar acima do patriotismo. Assista o filme Até o Último Homem, tu entenderás o que eu estou dizendo. Independência ou morte, ou seja, nós criamos as guerras. Olha, tu toca em mim, mas não toca nos meus filhos, não. Não toca na minha mulher, não. É a tendência nossa. Os pés ligeiros para derramar sangue. Nós, quando eu digo nós, estou falando da humanidade. Destruímos vidas. O governo atrasa remédios que poderiam salvar vidas. E também cria remédios que matam as pessoas. 16. Em seu caminho há destruição e miséria. O homem caído, sem Deus na vida, por onde ele anda, tem miséria. Onde o homem colocar a mão vai ter miséria. Vai ter destruição. Onde ele pisar, ou ele causa, ou ele é atingido. Mas a depravação é total. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Já percebeu? É só você olhar no YouTube. Tem gente morrendo. E tem gente filmando. Na queda de um grande repórter do Brasil, enquanto a mulher tentava arrancar o motorista do caminhão, onde o helicóptero do apresentador de TV bateu, os machinhos da minha geração filmando. É melhor ver a morte, gravar a morte, do que tentar fazer alguma coisa. Não há temor de Deus diante dos olhos. A pornografia é o império. É um tráfico que alimenta o vício da cobiça. Nos homens desleais às suas esposas. Nos adolescentes e jovens viciados na masturbação. Não há temor de Deus diante dos olhos. A classificação indicativa não é mais respeitada. Crianças vendo sexos expostos. Querem doutrinar nossas crianças para a imoralidade através dos olhos. Os olhos da humanidade, irmão, é tão carnal que Jó 31 ele teve que dizer assim, ó, eu fiz uma aliança com os meus olhos. O salmista disse no Salmo 101, eu não vou pôr coisas más diante dos meus olhos.
Não há temor de Deus nos olhos da humanidade, irmão. Eva viu o fruto, desejou e comeu. Acã viu a capa e tomou. Davi viu Batseba e a tomou para si. O primeiro olhar, às vezes, é inevitável, mas é o segundo olhar que dá asas à imaginação. Tudo isso quer dizer o quê? Que nós somos totalmente depravados. Então, o que é a depravação total? O mundo... Me ajuda. O que é a depravação total? O mundo caído. Segundo, o homem em sua totalidade. É isso que significa depravação total. Primeiro, o mundo inteiro é corrompido pelo pecado. Segundo, o homem em sua totalidade é corrompido pelo pecado. Acabamos de ler. Não entende. A boca é abismo, é sepulcro. Os pés são ligeiros para derramar sangue. Não há temor de Deus nos olhos. Paulo fala da cabeça aos pés que o homem é pecador. Membros que foram criados para a glória de Deus são usados para afrontar Deus, sua palavra, o evangelho. Pastor, você pode dizer: o senhor só está me apresentando o problema. É óbvio. E cadê a solução? Tu vai dar glória? Se eu mostrar a solução, tu vai dar glória? Vou perguntar de novo: tu vai glorificar se eu te mostrar a solução? Eu vou perguntar para quem está ligado. Para quem está ligado, só para quem está ligado. O pecado é total? A depravação é total? A totalidade do homem foi atingida pelo pecado? Então, irmão, é o seguinte: se a depravação é total, o mundo inteiro. Se a corrupção é total, o ser inteiro. Só outra totalidade pode anular isso. Eu vou ler e quem tem Bíblia já vai pegar. Mateus 28, 18. Disse Jesus: é-me dado todo poder no céu e na terra. A depravação atingiu a humanidade na sua totalidade, mas eu tenho total poder de perdoar, de restaurar, de lavar a humanidade na sua totalidade. Se o pecado tem alcance total, o poder de Jesus também é total. Quer saber a outra solução, irmão? Versículo de número 19. Olha o que ele falou para a igreja: portanto, ide e ensinai algumas nações. É isso? O que está escrito? Todas. O pecado, então imagine o diabo dizendo: o pecado entrou em todas as nações. Aí aparece Jesus e diz: mas a minha igreja vai também entrar em todas as nações. Batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito, a totalidade divina. A gente não prega só um Jesus que salva. A gente não prega só um Espírito Santo que dá dons. A gente não prega só um Pai criador. A gente prega o Pai que cria, o Filho que salva e o Espírito que regenera e dá poder. Se a mensagem não for total, a depravação total terá a última palavra. Então, se Jesus tem todo o poder, Ele está dizendo: sua mente é corrompida, mas quando você se entrega para mim, eu tenho o poder de restaurar sua mente. E você começa a guardar a minha palavra, a amar a minha palavra, a louvar hinos que me glorificam. Se a depravação é total, a gente ajuda missionários, a gente envia missionários, a gente vai como missionário. Glória a Deus. Coloca o 20, coloca o 20, coloca o 20, coloca o 20.
10 mais 10. Toda igreja, 1, 2, 3. Parou. Ensinando a guardar algumas? Não. Todas as coisas. O pecado atingiu a mente do homem totalmente. Então a igreja chega e ensina tudo que Jesus falou. Ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. Ah, agora é top. Continua, 1, 2, 3. Quando o salmista disse, o meu pecado está sempre diante de mim, ele estava dizendo, todo dia o pecado vem, todo dia o pecado está na minha frente. Aí Jesus diz, mas se você se entregar para mim, eu também estou contigo todo dia. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo. Mas eu escolho Deus. Aleluia. Aleluia. Assume. Mas todo dia o pecado vem. Todo dia vem. Todo dia o pecado vem. Me chama. Todo dia o propostas vem. Mas eu escolho Deus. Cante Eu isso. escolho ser amigo de Deus. Cante isso. Eu escolho Cristo. Todo dia já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus. Então, pelo amor de Deus, guarde isso. Todo dia o pecado vem, mas todo dia ele está com você. Todo dia a natureza humana quer te chamar para baixo, mas todo dia ele está dizendo, vem para cima, vem para cima, vem para cima. A diferença é que a sua natureza caída desce sozinha. Mas para subir para ele, você não sobe sozinho. Ele estende a mão e te puxa. Graça. Graça. Deus sabe das suas guerras. Deus sabe das suas batalhas. Mas você está aqui. Você não desistiu dele. Por quê, pastor? Porque ele está segurando na sua mão. Nenhum homem pode escolher Deus se Deus não atrair. Se fosse assim, não teria pregação para alguém aceitar Jesus. Eu me entreguei para Jesus. Alguém te evangelizou. Uma música tocou você. Deus usou alguém para falar com você. Ninguém vem a Deus por si só. Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. A vida vem de fora
É Ele que ministra a vida. Os teólogos chamam isso de graça preveniente. Antes que você se entregasse, Ele já estava trabalhando ao seu redor, já estava movendo céu e terra, para que você dissesse: eu quero o que Deus tem para mim. Então não se assuste quando você liberar palavras torpes. Não se assuste quando os seus pensamentos se turbarem. Não se assuste com desejo de vingança. Faz o seguinte: cai de joelhos e diz: Deus, minha natureza humana está falando forte. Me enche com teu espírito, porque nessa guerra só vence quem é mais alimentado. Fique em pé dando glória a Deus. Você vai vencer pelo poder do sangue de Jesus. Você vai vencer o mundo, você vai vencer o pecado, você vai vencer o diabo pelo poder do sangue de Jesus. Deus te trouxe aqui para lhe dizer: eu te dou poder sobre a carne. Eu te dou poder sobre a carnalidade, sobre o mundo, sobre o diabo. A minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Você tem que reconhecer: eu tudo posso naquele que me fortalece. Em Cristo Jesus, eu sou mais que vencedor. Irmão, nossa mente, nossas palavras, nosso coração, nossa vida em si, precisa sempre e sempre ser reavivada em Deus. Não deixe de orar. Só ora quem reconhece que tem uma natureza caída. Mas se você ora, é porque você sabe que tem uma ajuda disponível. Eu gostaria de saber se há alguém aqui nessa noite que se afastou do Evangelho. A natureza humana caída, carnal, atingiu você, te chamou para longe dele. Mas hoje, pelo poder da palavra, Jesus te chama. A igreja te chama. Ou você que nunca se entregou para Jesus, mas hoje você quer ser salvo em Cristo Jesus. Hoje você quer perdão e vida eterna que vem de Deus. Você quer a força que vem de Deus para vencer o mundo, para vencer o seu eu, para vencer aquilo que você sabe que entristece Deus, o Espírito Santo. Onde está a primeira pessoa que vai entregar sua vida para Jesus hoje? Alguém que quer conhecer o Cristo que tem todo o poder. Me dê um sinal com a sua mão e a igreja vai orar por você. Me dê um sinal com a sua mão e a igreja vai orar por você. Tem uma mão levantada, alguém traz aquela moça aqui, porque ela vai receber a graça de Deus, o poder de Deus. E ela só levantou a mão porque o Espírito Santo deu graça para ela fazer isso. Traz ela aqui. Onde está a segunda pessoa que quer entregar a sua vida para Jesus? Onde está a segunda pessoa que vai entregar a sua vida para Jesus? Aqui é a Assembleia de Deus, irmão. A gente dá glória a Deus quando alguém se entrega para Jesus. Está descendo da galeria, glória a Deus. É a sua noite, é o seu dia. Tem outra mão levantada, alguém traz o rapaz aí. Conduz ele, está descendo as escadas. Ninguém pode te ajudar, ninguém pode glória te a Deus. levantar, mas se Deus tem sua natureza é caída, mas o Salvador está de pé. Sua natureza é de baixo, mas quem te salva é de cima. Ninguém pode te levantar, mas
se Deus tem um plano contigo, ninguém impedirá, pois eu estou contigo. Onde está a terceira pessoa que vai se entregar para Jesus? Eu estou contigo, filho, eu estou contigo. Eu quero orar por você. Filho, eu estou contigo. A igreja vai orar por você. Eu estou contigo, filho. Onde está a terceira pessoa para Jesus? A igreja vai te ajudar. A igreja é o instrumento de Deus na terra para te ajudar. Alguém fica com ela. A igreja é o instrumento de Deus na terra para te ajudar. A igreja é o instrumento de Deus na terra para te fazer ir mais longe. Onde está a quarta pessoa para Jesus? Eu estou contigo. E se teu barco parecer que vai naufragar, está balançando, vem para Jesus. Você sabe que Deus falou com você. Você não vai conseguir parar de mentir, de roubar, de enganar, de desonrar, de desrespeitar, de trair. Não vai. Sem Jesus não consegue. Está dando uma ordem para o vento. Sem a graça não consegue. Sou eu dono daqui, sou eu dono do mar. Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. Ninguém pode te ajudar. Ninguém pode te ajudar. Ninguém pode te Só Jesus. Mas se Deus tem um plano contigo, na terra é todo mundo igual você, mas a igreja tem o poder do Espírito Santo para te ajudar. ninguém pode te ajudar, ninguém pode te levantar. Mas se Deus tem um plano contigo, ninguém impede. Estenda as mãos para essas pessoas, irmãos. Senhor Jesus, tua palavra toca, teu espírito regenera, seu sangue lava e purifica. É a noite que o Senhor marcou para marcar essas pessoas. Hoje foi a noite que o Senhor marcou para salvar, para libertar, para transformar, para avivar. Eles caíram, mas a promessa está de pé.